Muito bem, questão 36 da URGS. Bom, diz aqui que é radioatividade, enfim, dá uma lida. O esquema abaixo ilustra as trajetórias das emissões radioativas alfa, beta mais, beta menos e gama, quando penetram numa região do espaço onde existe um campo uniforme B. Essas trajetórias se acham numeradas de 1 a 4. Sendo alfa um núcleo de hélio, beta mais um elétron com carga positiva, o pósitron, beta menos um elétron, e gama um fóton, de alta energia, assinale a alternativa que identifica corretamente os números correspondentes, as trajetórias. Cara, essa questão envolve um pouco de física moderna. Vou fazer o quê? Só que, né, aquele velho papo, cursinho é uma revisão, tu já teve isso algum dia na vida. Tem que saber que a partícula alfa, por ser um núcleo de hélio, a partícula alfa tem carga positiva. Então, olha que fácil se tu sabe isso, não precisa nem fazer regra da mão direita nesse exercício. Dessas 4 partículas, quantas têm carga positiva? Alfa e beta mais. Então, tu vê que no desenho, 2 cargas se desviaram para o mesmo lado, para a esquerda. Então, uma é a alfa e a outra é a beta mais. Qual é a partícula que foi reta? A partícula que não tem carga. Quem que não tem carga? O raio gama. Nunca te esqueça que o gama é uma onda eletromagnética. Gama é um fóton. Fóton não tem carga. Então, com certeza, o 3 é o gama. E aí, olha a malandragem. Por que a 2 é diferente da 1 e da 4? O que isso aqui indica? Duas cargas, né, que têm sinais opostos, uma foi para a esquerda e a outra foi para a direita, mas as curvas que elas estão descrevendo, os raios que elas estão fazendo é o mesmo. Se o raio é o mesmo, quer dizer que a massa delas é a mesma. Então, uma é a beta mais e uma é a beta menos. A gente já viu que a que foi para o lado aqui é a positiva. Então, 1 só pode ser beta mais, a 4 só pode ser beta menos, e a 2 só pode ser o alfa. Por que a 2 se desvia menos que a 1? Porque a alfa tem muita massa, a alfa é um núcleo de hélio. A gente vai aprender em física moderna que partícula beta sofre muito desvio, ela é leve, ela é um elétron. Partícula alfa sofre pouco desvio, porque ela é um núcleo de hélio, ela tem 2 prótons e 2 nêutrons. Como ela é pesada, ela sofre pouco desvio. Agora, se tu tiver dúvida aqui, faz a regra da mão direita. Como é que está o campo? O campo está entrando, bota teus dedos entrando. A velocidade dessas 4 partículas, né, a velocidade originária delas é uma velocidade para cima. Então, bota o campo entrando, a velocidade para cima. Tudo que foi para a esquerda são as cargas positivas, porque é a palma da mão, e o que foi para a direita são as cargas negativas, porque são as costas da mão. Beleza. Questão 37, da tua amiguinha Ufesque. Bom, magnetismo e eletricidade estão intimamente relacionados. A figura representa um fio reto, um condutor reto, conduzindo corrente posicionado entre os polos de um par de ímãs. Então aqui está o polo norte, aqui está o polo sul, tu vê que ele faz os desenhos loucos aqui, mas o que interessa aqui é que o campo, né? O campo está indo do norte para o sul. O campo é um campo horizontal para a direita. A corrente é vertical para cima. Se o campo está no eixo X e a corrente está no eixo Y, a força magnética está no eixo Z. Então, neste fio aqui, a força ou entra ou sai. Sobre o fio atuará uma força no sentido da corrente. Nada a ver, né? Quando que a força é no sentido da corrente? Nunca. São ortogonais. Sobre o fio atuará uma força proporcional à corrente. Ah, sim, né? Qual é a solução da 2? Todas as questões teóricas têm que ter fórmula. Força magnética é igual a Biu, força magnética nos fios, é Biu vezes seno do ângulo. A força magnética é proporcional à corrente. Sobre o fio atuará uma força magnética horizontal. Não, a força está no eixo Z, ela é perpendicular ao plano. Mesmo que a corrente seja muito intensa, não haverá força. Não, vai haver força, porque o ângulo entre o fio e o campo é 90. Se a corrente tiver seu sentido invertido, a força será nula. Não. Se a corrente tiver o sentido invertido, a força vai se inverter, não vai ser nula. 32. Duplicando os valores da corrente e do campo, a força magnética será 4 vezes maior. Claro, ó a malandragem. A força depende do campo e da corrente. Se tu aumentar o campo 2 vezes e tu aumentar a corrente também 2 vezes,
tu vai estar aumentando a força 4 vezes, porque é tudo diretamente proporcional. Então, resposta 34. Questão 38 da CAF. Aí, ó, quem vai fazer a CAF. Cientistas americanos conseguiram transmitir com sucesso eletricidade entre dois aparelhos sem o uso de cabos ou fios. Claro, usando o magnetismo. Relatado na revista Science, foi acendida uma lâmpada de 60 watts localizada a 2 metros de distância da fonte de energia. O sistema funcionou utilizando duas bobinas de cobre, uma na fonte de energia e outra no aparelho eletrônico, no caso a lâmpada. Para que essa transmissão fosse possível, criou-se ao redor das bobinas um campo magnético. Essa aqui não era muito difícil, né? Dois fios condutores ideais, aqui não é ideias, né? É ideais, mas tudo bem. Nos quais, que viagem, nos quais circulam correntes, estão dispostos como a figura a seguir. Sendo C um ponto localizado no centro da circunferência, pode-se afirmar que o campo em C gerados pelas correntes será 0 se as correntes forem diferentes e circularem em sentido horário. Bom, o que eu sei aqui, né? Se tu quer que aqui no centro a corrente seja 0, tu tem que ter dois campos opostos. Vamos supor que essa corrente fique entrando aqui. Se essa corrente entre aqui, essa corrente vai estar circulando no sentido horário. Uma corrente girando no sentido horário vai produzir ali no centro um campo entrando. Faz a regra da mão direita, please. Agora, imagine que a corrente nesse fio seja também no sentido horário. Tá vendo aqui, ó? É o mesmo sentido que eu estou fazendo aqui, ó. Se essa corrente também for no sentido horário, o que tu vai ter ali? Tu vai ter ali no centro da espira um campo entrando também. Os dois campos entrando se somam. Então, para o campo C0 aqui no meio, se essa corrente for horária, essa corrente aqui, vou fazer de azul, tem que ser anti-horária, quer dizer, a corrente aqui tem que entrar aqui, ó. Cuida para não te confundir, tá? Essa corrente e essa corrente têm sentidos opostos, porque essa aqui gira horário e essa aqui gira anti-horário. Faz a regra da mão direita para essa corrente girando no sentido anti-horário. Vai dar um campo saindo, e aí o saindo anula o entrando. Então, 0 se as correntes forem diferentes? Não, as correntes têm que ser iguais, só que em sentidos opostos. 0 e as duas forem anti-horário? Não. 0 se as correntes forem iguais e circulares em sentidos opostos? Sim. 0 se as correntes forem diferentes? Não. 0, qualquer que seja o sentido e valor das correntes? Não. Beleza? Beleza. Legal. Legal.